Acho que esse é o primeiro vídeo do canal em que eu mostro um pouquinho mais desse outro lado, assim, do meu quarto, que é o contrário do que vocês veem nos vídeos normalmente. Mas enfim, oi pessoas, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Estante da Júlia. Se você é novo por aqui, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo caótico, bagunçado e icônico aqui nesse canal. Hoje eu trouxe pra vocês o último vídeo aqui do canal de 2022, que coincidentemente é o último vídeo de lidos do mês de 2022. Eu ia fazer uma atualização de leitura com vocês com relação ao que eu li em novembro e em dezembro. Era pra ter tido um vídeo de lidos do mês de novembro, só que eu esqueci de gravar. Na minha cabeça eu já tinha gravado, já tinha postado, só que eu fui perceber que eu não gravei, então eu juntei os dois em um só, enfim. A gente vai conversar um pouquinho aqui, assim, sobre o que eu li nesses 2 meses. Eu não fiz lá, assim, muitas leituras, mas foram leituras muito prazerosas, leituras que eu gostei. E foi foram mais leituras com calma, assim, sabe? Tipo, sem muita pressa, até porque eu já tinha batido minha meta de leituras do ano. Lembrando que isso tudo é minha experiência, meu gosto, etc, etc. Eu gosto de sempre deixar isso bem claro. Então, showzinho. Não se esqueça de se inscrever antes da gente começar e já curtir esse vídeo, que vocês já me ajudam muito. Sem contar que a gente já bateu uma meta de 300 inscritos aqui no canal. Então, vamos aumentar um pouquinho mais essas pessoas aqui assistindo a mim mesma. Então, vamos começar. Eu comecei o mês de novembro sem saber que Bulhufas eu ia ler. Até que eu tava lá fuxicando meu Kindle e eu já tava começando a ficar com raiva, porque eu tava naquele mood leitora, mas uma leitora que eu não sabia que bosta que ia ler, sabe? Então eu simplesmente fui e vi lá que eu já tinha começado um conto Sunridge, que é um dos contos de Skyward da série do Brandon Sanderson, né? Que se você não me acompanha desde junho, maio, junho mais ou menos, eu comecei Skyward lá por essa época, ainda esse ano. Só que eu parei, gente, é um conto de 17 páginas e eu não consegui ler ele, tipo, em um dia. E tá tudo bem, gente. Tem dias que eu consigo ler um calhamaço em um dia, mas tem dias que eu não consigo ler um livrinho pequenininho, sabe? Depende muito da minha vibe, do meu gosto, do que eu tô afim de ler, do que eu não tô afim de ler, se o livro tá fluido ou não, enfim. E isso foi uma coisa que aconteceu. Eu comecei lá pra maio, junho, li o que? Uns 40%, aí eu pausei a leitura e só em novembro que eu fui decidir continuar pra ler, sabe? E aí eu terminei ele em horas. Eu tinha dado 4 estrelas pra ele, só que aí, não sei se vocês sabem, se vocês não me acompanham pelo Scooby, provavelmente vocês não sabem. Mas eu vivo atualizando, assim, minhas notas de livro. Eu vivo repensando notas de livro, é uma coisa que eu gosto de fazer constantemente. Até porque, às vezes, eu dou uma nota, assim, muito emocionada pra um livro. Só que aí passa um tempo depois, eu começo a pensar em algumas coisas que aconteceram e fico tipo assim, cara, acho que eu não devia ter dado tal nota para o livro, eu acho que tal nota ficaria melhor, como tipo assim, eu meio que debatendo na minha cabeça com relação a isso, sabe? Então eu decidi mudar a nota desse livro pra 3 estrelas e meia. Eu gostei do livro, é um conto assim, como eu falei, muito rapidinho de ler, só que não foi muito rápido pra mim, né? Mas é um conto em que é necessário pra série, infelizmente. Porque eu não sei vocês, mas tipo, conto de série pra mim, ou é o melhor conto, ou é o pior conto, é um conto muito mediano, tipo assim, ou você leu e fez muita diferença, ou você leu e não fez muita diferença. Então esse conto pra mim foi muito mediano, sabe? É um conto interessante, porque é no ponto de vista de uma das protagonistas secundárias que a gente tem ali, Skyward. E a gente consegue ver muito mais dela, porque ela, durante a série, a gente vê que ela é uma protagonista muito fechada, muito na dela, sabe? E é uma protagonista que todo mundo fica meio curioso pra saber um pouquinho a mais do que se passa na cabeça dela, do que ela pensa e tudo mais. E nesse conto a gente também tem um mini romance, a gente tem eles lá tentando descobrir alguma informação que ajude eles lá na história principal, sabe? E é interessante pra série, ele dá uma complementada ali, sabe? Porque a gente não vê essa cena, assim, durante a série. Mas foi um conto em que eu achei muito, assim... como eu posso dizer? Eu achei chato, em certa parte. Acho que as únicas coisas que eu apreciei, que fizeram eu dar essa nota de 3 estrelas e meia, mais ou menos, foi por conta desse romance, por conta de ser uma outra personagem que tá narrando, e também por conta que eu achei algumas partezinhas ali divertidas, sabe? Mas, em si, eu considero ele um conto bom, sabe? Eu não considero um conto horrível, nem um conto perfeito. É um conto bom, é um conto, assim, necessário pra série, é um conto que complementa a série, então tem seu ponto válido, assim. Só que não é um conto em que você fica, tipo assim, meu Deus, um dos melhores contos de fantasia que eu já li, sabe? No caso, esse aqui é sci-fi, mas enfim. Então, tem
pontos positivos têm seus pontos negativos. Mas eu confesso que se eu não tivesse lido ele, eu acho que eu teria... Não sei também. Logo depois que eu terminei Sunrise, eu fiquei também, mais uma vez, sem saber que bulhunfas que eu ia ler. Eu não sabia se eu continuava com alguma série que eu já tinha começado, se eu pegar um romance, e até como uma voz na minha cabeça chegou e falou assim: por que você não lê Clube do Livro dos Homens? Tanto tempo que você tá enrolando pra ler. Eu falei, tá bom. Tá bom. Peguei Clube do Livro dos Homens pra ler. E eu devorei. Esse primeiro volume, eu acabei dando 5 estrelas. Todo bonitinho, todo gostosinho de ler. Muito gostoso de ler mesmo. Tipo, é uma comédia romântica, super rapidinha de ler, super fluida. Temos os dois pontos de vista, né? Do protagonista masculino e da protagonista feminina. E eu achei muito gostoso. É um livro de segunda chance. E resumindo basicamente assim, o Clube do Livro dos Homens é um clube do livro criado por um dos membros ali, que só podem entrar homens ali. E todos que estão ali estão tentando conquistar ou reconquistar uma mulher. E eles só leem livros escritos por mulheres para entender mulheres. Incrível, incrível, né? Enfim. E aí que nesse primeiro volume a gente vai ter o Gary. E ele é um jogador de beisebol muito famoso. E aí que acabou que aconteceu alguma coisa entre ele e a esposa que fez com que o casamento deles meio que desabasse, sabe? Em que a coisa ficasse, assim, muito constrangedora e tensa entre eles, em que eles não se conhecessem mais, e fez com que os dois se afastassem, e aí a esposa dele, que é a Thea, pede o divórcio, manda ele pra fora de casa, pede o divórcio, e ele fica tipo assim, cara, eu amo a minha esposa, mas por conta de um erro que os dois cometeram, aí ferrou tudo, entendeu? E eles têm um par de gêmeas como filhas, então tem toda essa questão. E os amigos dele vão convidar ele pra participar do Clube do Livro dos Homens, eles vão ler um livro e ele vai tentar reconquistar a mulher dele. E ele vai fazer quase uma aposta, assim, não sei dizer, mas meio que uma proposta. Acho que a proposta seria uma palavra melhor pra isso. Ele vai propor a ela o seguinte: eu vou tentar te conquistar até o Natal. Se eu não te conquistar, a gente segue com o divórcio. Mas se eu te conquistar, a gente dá uma segunda chance pro casamento. A gente vê o que a gente errou e a gente melhora, sabe? Foi uma coisa que eu gostei, eu adoro romance de segunda chance, é uma das minhas tropes favoritas. Eu me diverti muito com os personagens, principalmente com o Russo, que é um dos caras do Clube dos Homens, tipo, ele é maravilhoso, enfim. E ele é muito fofinho, enfim, eu tô doida pra ler logo o livro dele, mas foco. Então, como eu falei, eu dei 5 estrelas, eu gostei, é um livro super gostoso, eu li ele, acho que em uns 2 dias e meio. Eu poderia ter lido ele em um dia, mas quis aproveitar ali, assim, a vibe, sabe? E aí, não satisfeita com o primeiro volume, eu decidi ler o segundo volume, que é Missão Romance, que vai se passar entre o criador do Clube do Livro dos Homens, que é o Mark, e a Liv, que é a irmã mais nova da Thea, protagonista do primeiro livro. Tanto que ela aparece no primeiro livro, enfim. E nesse livro a gente vai ter um Enemies to Lovers, ela é uma chefe confeiteira, que trabalha num dos restaurantes, assim, mais renomados, assim. E ele é meio que... eu esqueci o nome dessa profissão, mas ele compra vários lugares pra transformar em casas noturnas, boates, enfim. E aí que ele vai acabar fazendo com que, sem querer, ela seja despedida. Então ela vai passar a odiar ele, então eles vão virar inimigos, eles vão se odiar com todas as forças. E nisso, a Liv vai presenciar o chefe dela cometendo abuso e assédio sexual contra uma das funcionárias. E aí ela vai ser despedida, etc, etc. E nisso o chefe vai começar a meio que... no caso, ex-chefe, né? Vai começar a meio que ameaçar ela, tipo assim... se você contar alguma coisa pra mídia ou pra qualquer pessoa, primeiro que ninguém vai acreditar em você, e segundo que mesmo se acreditassem, eu acabaria com a sua carreira de chefe assim, ó. E aí que na hora ela vai passar a esconder isso das pessoas, de tudo que aconteceu, até que uma hora ela vai soltar isso tudo pra cima do Mark. E aí que os dois vão, assim, cessar fogo, mais ou menos, assim, entre os dois, pra eles poderem trabalhar juntos pra saber quantas outras mulheres já foram assediadas e abusadas por esse chefe, o que eles podem fazer, como que eles podem soltar isso na mídia, como que eles podem detonar esse cara, sabe? Então, assim, eu achei muito gostoso. Eu confesso que Enemies to Lovers, de uns tempos pra cá, acabou não virando mais a minha trope de romance favorita, sabe? Acho que eu já li tanto Enemies to Lovers e tanto Enemies to Lovers igual, que achei a trope, assim, atualmente meio desgastada. Mas eu gostei desse Enemies to Lovers, é algo assim bem fluido, bem levinho mesmo, sabe? Mas eu dei 4 estrelas pra esse livro. Acho que é porque, pelo fato de que eu não começava a gostar tanto desses dois personagens no começo do livro, sabe? Então, foi mais ou menos lá pra uns 40, 50% em que eu comecei a me afeiçoar mais um pouquinho a eles.
Mas eu me diverti, eu gostei, eu tô até hoje tentando entender o que a Alicia K. Adams põe nesses livros pra eles serem tão divertidos, tão fluidos, tão gostosos de ler, sabe? Tão gostosos e tão fluidos que depois desse aí eu tentei começar o terceiro volume e eu parei lá mais ou menos por uns 20% e fiquei de ressaca literária. Olha que show, tipo... Ai, enfim. Ressaca literária me persegue, gente. É tipo assim, uma maldição na minha vida. Acho que na vida de todo leitor, mas a minha... Se eu leio um livro bom, eu fico de ressaca literária. Se eu leio um livro ruim, eu fico de ressaca literária. Não tem base, mas enfim. Aí que eu cheguei e falei assim, cara, eu tava tentando ler outro romance, porque eu tava numa fase de romance. Só que aí veio aquele surto da madrugada, que acontece todo santo mês comigo. E chegou uma vozinha na minha cabeça e falou assim, E por que você não lê uma fantasia? e aí eu comecei a pensar, tipo assim, eu podia ler uma fantasia. E eu tava com saudade daquele tipo de fantasia que, tipo assim, me deixava imersa, presa tanto na história, que eu passava a madrugada lendo. A primeira coisa que eu fazia quando eu acordava era, tipo assim, ler, pegar o Kindle, pegar o livro que seja e ler, sabe? Devorar, assim, ler um livro atrás do outro, a ponto de eu não conseguir ficar de ressaca literária e ao ponto de eu não conseguir desgrudar, sabe? Ao ponto de eu não conseguir ler outra coisa sem ser aquilo. E eu fiquei procurando, e procurando. E eu pensei, tipo assim, será que tem alguma série que eu comecei que eu tô com essa vibe, assim, tô sentindo alguma coisa assim? Não tinha. Não tinha nenhuma. Então, assim, o que aconteceu? Dona Lia, Dona Julinha aqui, decidiu fazer o quê? Decidiu simplesmente começar uma série de fantasia de mais de 9 volumes. Contando com os extras, tá? Contando com os extras. Então eu comecei nada mais, nada menos que Zodiac Academy, que é super famosinho na gringa, que se eu não me engano tá vindo pela editora Cabana Vermelha, acho que ano que vem. No caso 2023, aqui amanhã. Eu ainda tô tentando me acostumar com o fato de falar 2023 e não falar ano que vem. Que é, tipo assim, ano que vem daqui a algumas horas. Ai... Dá um skin. E eu vou tentar resumir o máximo pra vocês de Zodiac Academy. Porque a gente vai falar muito de Zodiac Academy nesse vídeo aqui, tá? Vou dar uma resumida assim bem básica, mas bem complexa pra vocês entenderem. Pra vocês também sentirem vontade de ler Zodiac Academy. Basicamente, a gente vai ter um par de gêmeas que vão ser as nossas protagonistas. E elas vão fazer o quê? Elas foram mandadas à Terra, elas vivem no nosso planetinha, etc, etc, super, hiper, mega lindamente, só que não. Porque elas perderam os pais, passaram por trocentas casas de adoção, e agora com elas, com 18 anos, elas estão ali tentando ter dinheiro pra conseguir pagar as contas, conseguir se estabelecer num lugar, porque toda vez que elas não têm dinheiro, elas estão sempre mudando, arranjando algum lugar pra ficar, algum cantinho ali, sabe, pra conseguir viver. E aí que vai aparecer um cara do nada e vai chegar e vai soltar uma bomba pra cima delas, tipo assim, vocês são as herdeiras do trono de Solária, que é um mundo que é reflexo da Terra, e vocês têm que voltar porque vocês têm que agora assumir o trono, vocês têm que aceder aos seus poderes e tudo mais, etc, etc. E vambora. E elas vão ficar tipo assim, cara, esse cara tá louco. Não tem como o que ele tá falando ser real. Enfim. E aí que elas chegam e falam assim, não vamos com você não. Não vamos com você mesmo, sabe? E aí que ele vai chegar e falar assim, é porque vocês vão ter que frequentar a Zodiac Academy, que é uma academia renomada de Solária, etc, etc. E aí que quando vocês se formarem, se vocês passarem nas provas e se formarem, além do acesso ao trono, à coroa, ao palácio, etc, etc, vocês também vão ter acesso a uma herança que seus pais deixaram pra vocês. E aí elas vão negar dinheiro, sendo que elas estão precisando de dinheiro? Óbvio que não, então elas fazem o que? Concordam, vou pra Zodiac Academy. Agora vamos à parte importante de Zodiac Academy, que é a parte mais complexa que eu tenho que explicar. Imaginem Zodiac Academy como Hogwarts. Juro pra vocês, Zodiac Academy, a série, é literalmente como um Harry Potter adulto, só que com uma coisinha ali diferente. Mas é muito interessante, enfim. Basicamente, imaginem a Zodiac Academy, a academia em si, como Hogwarts. Então, em vez de a gente ter as 4 casas de Hogwarts, a gente vai ter as 4 casas elementais. Ar, água, terra e fogo, tá bom? E em vez de a gente ter aquela seleção do chapéu seletor ali, a gente vai ter uma lá com relação às estrelas, etc, etc, olhar pro céu. Só que é a mesma coisa. Só que em vez de você ser designado pra casa de Hogwarts, você vai ser designado com relação ao seu poder. Então, se você for, um exemplo, você chegou, levantou a mãozinha pro céu, etc, etc, fez lá a iniciação toda, parará. E aí o seu poder é fogo.
aí você vai pra casa do fogo. Se você tiver só um poder, você vai pra casa destinada ao poder que você tem. Show? Mas se você tiver 2, 3 ou 4 poderes, aí você pode escolher pra qual casinha você quer ir. Entendeu? E aí que as meninas vão passar por isso, etc, etc. E aí que, junto disso, tem a questão do signo do zodíaco. Que não é à toa que Zodiac Academy se chama Zodiac Academy. Então, tipo, o seu signo vai determinar o tipo de pessoa que você é e todo o seu destino, toda a sua trajetória ali assim, sabe? E aí que o povo de Solária se chama Fei. Fei, tá bom? E lá, cada Fei tem uma ordem. O que são essas ordens? Basicamente, cada um ele consegue se transformar numa criatura mística. Hoje o português não tá cooperando comigo, então aceitem uma das duas que eu falar. Show! Então, cada um lá consegue se transformar numa criatura mítica. Então, tipo, a gente tem pessoas que se transformam em dragões, sereias, vampiros, lobisomens, cérberos, pégasos, unicórnios. Temos também medusas. Tem uns trocentas gente ali, gente. Tem, tipo assim, uma infinidade de coisas que poderia ter, entendeu? E aí que as meninas, quando elas forem pra Zodiac Academy, elas vão ter que entender essas 3 coisas. Além de elas terem que estudar e aprender a política inteira do reino, tudo que aconteceu e etc, etc, entender tudo, porque elas são as herdeiras, então tem esse peso em cima delas. Além de elas terem que estudar pra passar nas provas, pra continuar na Zodiac Academy, pra se formarem na Zodiac Academy daqui a alguns anos, e elas aprenderem a lidar com o signo zodíaco, descobrirem qual poder elemental que elas têm. E também elas têm que descobrir qual ordem que elas são, porque elas não têm menor ideia do que pode ser. Sem contar que tem outras ordens além das que eu falei, tá? Enfim. Elas vão ter que lidar com os herdeiros. Quem são esses babacas? Basicamente, quando as meninas foram mandadas à Terra, porque os pais delas, verdadeiros, o rei e a rainha de Solária, foram assassinados quando elas nasceram. Então, alguém ali mandou elas pra Terra pra proteger as únicas herdeiras que o reino tinha, sabe? Só que aí, passaram esses 18 anos, e aí quem governou Solária foi o Conselho Real. Então, como eles não sabiam se as herdeiras estavam vivas, se elas tinham sobrevivido, pra onde que elas estavam, etc, etc, aí que o Conselho Real, no caso, ele é composto pelas 4 maiores e mais poderosas famílias, uma de cada elemento, tá bom? E aí que essas famílias tiveram filhos, que são o quê? Um pouco mais velhos que as herdeiras em si. E aí que eles então, como ninguém sabia que as herdeiras iriam voltar, não sabiam bulhunfas onde elas estavam, eles até então seriam eles 4 que iriam governar Solária. Eles iriam dividir o trono, iriam governar, etc, etc, enfim. Só que aí quando elas chegaram, a coisa piorou, porque agora eles estão pegando no pé delas, porque cada herdeiro ali é meio que não seria dono, não seria conselheiro, mas seria tipo assim o líder de cada casa ali assim da Zodiac Academy, sabe? Então, eles vão tornar a vida delas duas, no caso, um inferno. Então temos o que? Bullying romance. Então, já esclarecendo, é uma série mais 18, com trocentos gatilhos, com bullying romance, etc, etc. Show. Se vocês tiverem dúvida com gatilho, vocês já sabem. Vocês podem me perguntar nos comentários ou no direct do Instagram que eu mando pra vocês e tudo mais. Então, além de elas terem que lidar todos aqueles fatores, elas têm que lidar com 4 caras que não sabem ser, assim, maturos pra idade deles, sabe? Então eles vão fazer, assim, atrocidades com elas. Tipo assim, bullying pesado, bullying mesmo. Então, além disso, elas vão ter que lidar também com todo um mistério que tá tendo ali durante a história, né? Que a gente, além dos Fei, a gente tem as ninfas, que é um povo ali do reino sombrio, ou reino das sombras, esqueci o nome, mas é um dos dois. E eles dois são meio que inimigos, assim, sabe? As ninfas têm toda uma questão de o povo inteiro de Solária falar que quem assassinou o rei e a rainha de Solária, de quem fez todas essas atrocidades foram as ninfas que invadiram o palácio e tudo mais. Só que aí você começa a pensar, tipo assim, gente, o palácio é um dos lugares mais seguros ali do reino. Como que as ninfas conseguiram entrar, sabe? Estão entendendo? Então, tipo, tem que ter alguma coisa ali. E aí parece que as ninfas começam a voltar, começam a ter vários assassinatos em que meio que quase o FBI ali, assim,
de Solaria ali. Tá tentando acusar as ninfas, estão tentando falar que são as ninfas, só que ninguém tá tendo certeza. E aí parece que vai começar uma nova, assim, uma nova guerra entre esses dois povos. Então as meninas também têm que lidar com todo esse mistério e tudo mais. E além disso, elas começam a receber mensagens de alguém anônimo, que elas não sabem se tá tentando ajudar, se tá tentando acabar com elas. Então tem todo esse mistério, toda essa questão, você vai ter que ler pra saber o restante, tá bom? Muito, eu falei com vocês, é muita coisa pra explicar pra pouco tempo. Mas enfim, eu li The Awakening, que é o primeiro volume. Espera aí, deixa eu te ajudar a pular. Você quer pular? Não sei o que. Ô, sacola. Vem pra cá, aqui, ó. Aí, ó. E aí que eu li The Awakening, que é o primeiro volume. Eu gostei muito, porque é uma série que é bem fluida. Eu peguei esses livros com uma tradução não oficial pra ler, porque os que eu tinha achado em inglês estavam muito bagunçados, assim, com relação à diagramação, etc, etc, enfim. Então, eu gostei muito de ler. Foi uma leitura muito fluida, muito rápida. É uma série muito viciante. É um livro muito viciante, com uma história muito viciante. Só que esse primeiro volume eu dei 3,5 estrelas, se eu não me engano. Eu gostei, como eu falei com vocês. Eu gostei, eu consegui me divertir, eu consegui tirar proveito da história. Só que eu tirei um pouco da nota por alguns motivos. Primeiro, por conta do bullying. Tipo, acho que a coisa que mais me incomodou não foi nem só o bullying em si. Porque acho que essa também traz um pouquinho da animação, da euforia ali na história, sabe? Eles sempre se batendo de frente e tudo mais. Então, o que me incomodou em si foi que uma cena específica, que é um spoiler sem contexto, gente, porque eu não vou falar nada demais aqui, tá? Mas tem uma cena no livro em que eles vão acabar uma cena só. Durante o livro inteiro, é uma cena, que dura, tipo assim, rapidão. Em que eles vão decidir serem legais com as meninas. E aí eles falam isso como se fosse, tipo assim, o máximo. Como se eles estivessem fazendo, tipo assim, Deus e o mundo, sabe? Tipo, a coisa, assim, mais importante, assim, da Terra, sabe? Tipo assim, ai, nós estamos sendo legais com vocês, etc, etc. Deem mais valor. Sendo que era, tipo assim, o mínimo que eles podiam ter feito. Tipo assim, o mínimo, sabe? Então, tipo, foi uma coisa que eu achei, assim, tipo, ai, sabe? Mas foi bem interessante, não sei. Enfim. E outra coisa que chegou a fazer eu diminuir a nota, né? Foi que o seguinte, mais ou menos lá pra uns 55, 60% do livro, mais ou menos, ou 40, 50% do livro, não sei, me perdi. Basicamente, na história, deixa explícito que em determinado ponto se passaram mais ou menos 1, 2 semanas. 1 semana e meia, 2 semanas. E eu fiquei tipo assim, gente, quase metade ou mais um pouquinho da metade do livro. E isso tudo aconteceu nesse pouquinho de tempo. Na minha cabeça, a história já tinha se passado, tipo assim, quase um mês, sabe? Um mês, quase um mês e meio, não sei, entendeu? Me deu essa sensação. Pode ter sido que tenha acontecido só comigo, mas eu achei que a história aconteceu muito rápido. Ainda mais no primeiro livro, eu achei que as coisas aconteceram rápido demais para um primeiro livro. Porque normalmente o primeiro livro de série é aquele livro muito introdutório, né? Então, tipo, o começo é muito mais lento, as coisas vão acontecendo muito, muito lento, sabe? São raros os primeiros volumes, assim, que eu particularmente li muito rápido, porque eu achei que tava indo, assim, num decorrer bom, sabe? Tava entregando, assim, as informações necessárias, no tempo necessário, e foram livros, assim, muito bons, tipo, pra primeiro volume de série. Esse livro foi bom, igual eu falei com vocês, eu li muito rápido, eu devorei, acho que eu li ele em 1 dia e meio, mais ou menos. E ele é um dos menores da série, porque as séries são calhamaços, pra vocês terem noção. Acho que esse tem umas 300 e poucas, quase 400 páginas. Então, tipo, eu consegui tirar proveito dali. Só que esse fator, assim, me incomodou, porque eu fiquei esperando algumas coisas. Tipo, eu fiquei esperando um pouco a mais, assim, com relação à política do mundo, a informações, assim, do universo em si. E eu não recebi lá tantas, sabe? Não sei se eu vou receber mais pra frente e tudo mais. Mas eu gostei. Eu gostei porque, por mais que esse primeiro volume não seja maravilhoso, é a série em que eu tava... Era o que eu tava procurando, sabe? Eu tava procurando uma série em que eu lesse muito rápido, em que eu ficasse tão imersa na história que eu não conseguisse largar, em que eu lesse um livro atrás do outro, em que eu conseguisse, assim...
achar uma série em que eu sentisse isso de novo, porque esse ano eu não achei. Acho que foram 2, 3 em que isso aconteceu. Então, tipo, eu tava com saudade de uma série assim e eu encontrei. E eu acho que Zodiac Academy tinha um potencial muito grande pra ser uma das minhas séries favoritas, sabe? Depois que eu terminei The Awakening, eu simplesmente fui e li o primeiro conto que a gente tem da série, né? Que se chama Origins of an Academy Bully. Que se passa antes do primeiro volume, mas ele não é igual, tipo, A Lâmina da Assassina em Trono de Vidro, que é um livro de contos, assim, muito grande, que você pode ler antes do primeiro volume, sabe? Tipo, não, é um conto de 100 páginas, e você não pode ler antes do primeiro volume, senão você ganha spoiler. Enfim. Ele se passa anos antes da história do primeiro volume, e é narrado pelo Darius, que é um dos herdeiros, e o Orion, que é, tipo, o amor da minha vida todinha. Enfim, eu gostei muito desse conto. Tipo, esse foi um dos poucos contos de série em que eu simplesmente cheguei e falei assim, cara, eu dei uma nota alta pra um conto, porque mereceu mesmo, porque entregou tudo e mais um pouco pra um conto, sabe? Tipo, em 100 páginas, as duas autoras conseguiram entregar muita coisa. Porque eu achei que ia ser, tipo assim, um conto mais bobinho, sabe? Tipo, se passa anos antes de Zodiac Academy, o que tem pra falar antes de Zodiac Academy, sabe? Achei que ia ser algo muito bobinho mesmo. Achei que ia ser algo que não ia ser tão, assim, necessário, sabe? Ia ser chato, ia ser, tipo assim, só pra, tipo assim, encher linguiça, sabe? Mas não foi, foi um conto, assim, que mudou muita coisa, mudou até minha perspectiva com relação a alguns fatores ali relacionados aos herdeiros e ao Orion. E, juro, eu gostei muito, tipo assim, tem um mistério ali, assim, naquele conto, responde algumas dúvidas que a gente tem com relação ao primeiro volume. Então eu gostei bastante, foi um conto assim muito bom, eu dei 4 estrelas pra esse conto, se eu não me engano. Eu vou deixar a nota certinha, vocês sabem que eu não sou boa decorando as notas de livro que eu dou. Mas eu gostei muito, muito mesmo, eu li esse conto em horas também. E, nossa, foi assim, uma experiência que eu gostei bastante, porque como eu falei com vocês, completou assim, coisas que eu tava assim, começando a ter dúvidas, eu ficava tipo assim, cara, quando é que eles vão me responder isso? Quando é que eu vou saber isso? E, tipo, foi ali. Sabe? Foi um conto sem enrolação, um conto fluido, um conto gostoso de ler e, tipo assim, muito interessante mesmo. E eu não sabia da existência desse conto. Quem me contou que eu tinha que ler esse conto foi uma seguidora minha, que ela chegou e falou, tem um tal conto que você tem que ler. Eu recomendo você ler depois do primeiro volume, antes do segundo e depois do primeiro, sabe? Entre os dois ali, assim. E, nossa, foi incrível, incrível mesmo. E aí que depois que eu terminei Origins of an Academy Bully, eu simplesmente cheguei e falei assim, cara, eu vou continuar Zodiac Academy. Então eu peguei o segundo volume pra ler, mas eu também comecei Daisy Jones and the Six, que se você não viu, tem vlog de leitura de Daisy Jones no canal, sem spoilers nenhum. Então não tem motivo pra você não ter ido lá ver, tá bom? Você gostando ou não de Daisy Jones, você pode muito bem ir lá ver euzinha tendo meu surto com Daisy Jones and the Six. Posso até tentar te convencer a ler Daisy Jones and the Six. Que, aliás, daqui a uns 2 dias, mais ou menos, deve sair o vídeo de favoritos de 2022. E a gente vai falar muito sobre ele, porque ele é o amor da minha vida, enfim. Mas eu li os dois ao mesmo tempo, só que eu comecei Daisy Jones and the Six primeiro. Ele foi o primeiro do mês de dezembro. Aqui a gente já começa dezembro. Enfim. E, juro, eu não dava nada pra Daisy Jones and the Six. Não dava nada. Eu tinha ele na minha estante. Iria fazer 1 ano em janeiro que eu tenho ele na minha estante. E eu tava enrolando ele há muito tempo pra ler. Eu só tinha... O único livro da Taylor Jenkins Reid que eu tinha lido era Evelyn Hugo, que também é o amor da minha vida, que tá aqui assim, ó. Enfim. E eu gostei muito e eu ficava com o pé muito atrás, assim, com relação a Daisy Jones por 2 motivos. Primeiro, por conta dessa discussão, assim, que eu acho meio desnecessária na internet, tipo, qual é melhor, Evelyn Hugo ou Daisy Jones, sabe? Tipo, qual livro é melhor, qual é superior ao outro, etc, etc. Cada um tem sua opinião, gente. Acho que pra mim não tem um superior ao outro, sabe? Cada um tem sua opinião, tipo, tem gente que teve uma experiência melhor com a Evelyn Hugo do que com a Daisy Jones. Mas, tipo, não significa que um livro ou um personagem seja superior ao outro, sabe? E segundo, porque esse livro é narrado por meio de entrevista. A gente não tem, assim, tipo, descrições aí, travessão ou aspas no diálogo. A gente tem, tipo assim, Daisy Jones, 2 pontos. Aí é ela falando, aí depois vem Billy Dune, 2 pontos. Então, tipo assim, é o livro inteiro assim. E eu tinha um pé atrás muito grande, porque eu ficava, tipo assim, cara, eu não sei como é que esse livro vai me prender. Eu não sei como é que eu vou me adaptar a essa escrita. E eu tava muito errada, porque essa foi a melhor escrita que eu já li na minha vida.
Tipo, juro, não tem toda a descrição, então é mais diálogo, então, tipo, é uma interação muito grande. E o livro não fica parado em momento nenhum, sabe? Eu gostei bastante de Days Beyond the Six. Eu dei 5 estrelas favoritado, obviamente. E pra mim, ele continua, tipo assim, ele fica raspando com Evelyn Hugo. Porque pra mim não existe um superior ao outro, porque eu tive experiências diferentes um com o outro. E ao mesmo tempo muito únicas, sabe? Juro, Taylor Jenkins Reid conseguiu entregar tudo mais uma vez no livro. E acho que depois desse eu não duvido, tipo assim, mais nada de nenhum livro dela. Acho que eu não fico com o pé atrás com relação a mais nenhum outro livro dela. E, nossa, foi uma experiência tão única com Daisy Jones que eu já tô começando a pensar em reler. Porque vai sair a adaptação dele em 3 de março de 2023, né? E eu tô doida pra assistir. E eu queria muito reler, tipo, em inglês, ouvindo o audiobook, antes dessa adaptação sair. Mas enfim, eu não vou falar muito, que se você quiser saber de Daisy Jones, você vai lá assistir no vídeo do vlog. Enfim, vai lá assistir, por favor. Vlogs dão muito trabalho, mas é um conteúdo que eu gosto muito de gravar, então vai lá assistir. E aí que ao mesmo tempo, como eu falei com vocês, eu tava lendo Ruthless Faye, que é o segundo volume de Zoe Academy. E aí que a série começa a ficar maiorzinha, porque esse livro a gente tem acho que 400 e poucas páginas, mais ou menos. Mas pra mim, até então, esse foi o último livro de Zoe Academy que eu li em 2022. Tanto que o terceiro eu tô pra ler em janeiro de 2023. E pra mim, até então, esse é meu favorito, até então. Se eu não me engano, pra esse volume eu dei 4 estrelas e meia. Eu não lembro. Eu não lembro se eu cheguei a favoritar. Esse volume também, acho que eu só dei 4 estrelas. Não, eu cheguei a favoritar depois. Quando eu repensei a nota, eu cheguei a favoritar, mas enfim. E aí que, juro, esse livro aqui é uma continuação, é tipo assim, um segundo volume digno. Tipo, muito digno, porque as gêmeas Vega, elas estão assim, muito mais, começando a amadurecer mais, começando a ter um desenvolvimento melhor também, sabe? Então a gente tem esse desenvolvimento de protagonistas que eu acho incrível. E que às vezes nem sempre acontece tão cedo assim na série, mas eu comecei a ver, tipo assim, alguns passos, sabe? Algumas migalhas, assim, delas amadurecendo, delas chegando... Vocês vão tratar a gente de tal jeito, então a gente vai tratar vocês piores, então, tipo assim... Muito bom. E eu gostei que desse segundo volume a gente tem não só o ponto de vista da Darcy e da Tori, que são as gêmeas, mas a gente também tem o ponto de vista dos herdeiros e do Orion. Então, tipo assim... incrível, incrível, sabe? Acho que foi algo que complementou, assim, também mais a história, que fez, assim, esse segundo volume ser mais fluido. Eu gostei muito, tipo, tem uma das minhas cenas favoritas envolvendo o Orion, tipo, são 2 cenas que, tipo... ai, enfim, maravilhoso! E também tem algumas cenas envolvendo o Darius, que eu gostei bastante, mas o final desse livro foi, tipo assim... o que eu tava esperando, sabe? Tipo, eu não sabia que ia acontecer, eu não tava esperando isso acontecer logo no segundo volume, mas eu tava doida pra acontecer em algum momento. E foi, assim, um gatilho enorme pra eu querer logo começar o terceiro volume. Só que eu não comecei porque nisso a gente já tava entrando quase, tipo assim, na penúltima semana de dezembro. Então, eu não tinha tempo, porque o terceiro volume, ele é umas 500 e poucas páginas, então, tipo, vai aumentando. Gente, tem... acho que o último livro, até então, publicado, que é o 8º volume, ele tem umas 1000 e poucas páginas. Então, assim, pra vocês entenderem o nível. Mas, nossa, continua sendo uma história fluida, continua sendo uma escrita muito boa, que eu gostei. E... ai, juro, pra mim até então é meu favorito. Antes eu não tinha favoritado ele, antes eu só tinha dado 4 estrelas e meia. Mas eu decidi dar 4 estrelas e meia favoritado pra esse livro. Eu não dei 5 estrelas, acho que pelo único motivo que teve um momento, assim, em dezembro, em que eu comecei a ler esse livro muito devagar. Então eu levei um tempinho a mais pra ler ele, se comparado ao primeiro volume. Então... só por conta disso mesmo. Nada demais, sabe? Nada demais, assim, em si. Mas, enfim... E aí a gente chegou no último lido de 2022. Eu quero falar muito com relação a ele com vocês lá no vídeo de favorito de 2022. Porque ele vai estar lá, junto de Daisy Jones, que é recursão do Blake Crouch. Eu não tava programando ler Blake Crouch esse ano. Eu já tinha vontade de ler esses livros dele há um bom tempinho já.
Só que eu tinha um pé atrás gigantesco, porque eu achava que a escrita dele ia ser muito difícil, porque ele é um autor de sci-fi. E, nossa, eu fiquei, tipo assim, com um pé atrás enorme, só que aí não sei o que me deu. E aí eu fiquei gatilhada e eu falei assim, tá, eu vou ler. Vamos lá, eu vou ler. Enfim. E eu li Recursão. E, nossa, foi um dos melhores livros do ano de 2022. Tanto que Blake Crouch vai estar também no vídeo de favoritos de 2022. Uma outra categoria que vocês vão entender quando sair o vídeo. Mas... começou, viu só? Começou. Enfim. Voltando ao que eu tava falando, que eu até me perdi aqui agora com o susto que eu levei. Mas enfim, pra quem não sabe a história de Recursão, eu vou resumir aqui basicamente. A gente tem o Barry, que ele é um detetive da polícia de Nova York. E ele tem um passado trágico, porque ele perdeu a filha, etc, etc. Então ele vive com essa dor. E nessa parte, assim, da história, várias pessoas estão cometendo suicídio. Por quê? Elas estão desenvolvendo uma síndrome que se chama Síndrome da Falsa Memória. Que basicamente é nada mais nada menos que as pessoas começam a ter uma segunda memória, sabe? Tipo, elas têm a memória dessa vida aqui, assim, que elas estão tendo, tipo assim, do agora. Mas elas começam a ter uma memória em preto e branco de uma vida em que elas começam a se perguntar, tipo assim, gente, isso aqui aconteceu ou não aconteceu? Então elas começam a ficar tão, assim, paranoicas e loucas com isso, sabe? Começam a ficar tão confusas que elas acabam se matando. E aí que o Barry tá tentando descobrir por que tá acontecendo essa síndrome, o que é essa síndrome da falsa memória, como que passa de uma pessoa pra outra, como que cura isso, sabe? E nisso a gente também vai ter uma outra protagonista que vai se chamar Helena, que ela é uma cientista. E nessa parte da história, ela tem uma mãe que tá com Alzheimer. Então ela tá tentando arranjar uma cura pro Alzheimer ali e aqui. E meio que o caminho dela e do Barry vão estar, assim, conectados, sabe? Muito bem conectados. E é uma história, tipo assim, eu fui ler sem saber nada do livro. A única coisa que eu sabia o que esperar era que todo mundo falava muito bem e que era sci-fi. Era a única coisa que eu sabia o que esperar. Mas de resto, com relação a enredo, a plots, a frases, eu não sabia nada. E vale muito a pena, porque tem todo um mistério com relação à síndrome da falsa memória. É um livro que te faz pensar muito com relação a tempo, com relação à memória, com relação ao presente, ao passado e ao futuro, mas principalmente no presente. Com relação a criar memórias, com relação a tudo, sabe? E eu nunca esperaria isso de um livro de ficção científica, pra falar a verdade. Nunca esperaria. E acho que eu sempre tive um pé muito atrás, assim, com relação a livros assim, desse tipo, assim, sabe? Mas, nossa, foi uma experiência muito boa. Esse foi o último livro que eu li em 2022. Eu levei, tipo, as últimas 2 semanas de 2022 lendo ele. Era pra eu ter lido ele em um dia. Só que eu comecei a ficar tão apegada com a história, tão apegada com o enredo, com os personagens e tudo, e com o livro em si, que como era volume único, eu falei assim, cara, eu não quero terminar tão cedo. Então eu rolei. E eu terminei e foi, assim, uma experiência incrível. É aquele tipo de livro que quando eu comprar ele no físico, eu com certeza vou reler. Então, óbvio, foi 5 estrelas favoritado. Juro, é literalmente aquele tipo de livro em que eu vou ter várias cópias na estante, sabe? Eu quero muito ler mais livros do Blake Crouch. Acho que foi o livro, assim, mais intenso e que mais mexeu comigo durante 2022. Um livro que me fez pensar, tipo, muito, sabe? E, nossa, tão bom, tipo... Eu não tenho palavras pra descrever Recursão e nem o Blake Crouch. Ele tem uma escrita muito fluida, muito simples, muito gostosa mesmo. E isso, juntado, assim, com esse enredo todo... entrega tudo, sabe? Entrega tudo que você tá procurando de um jeito, assim, muito bom. E foi isso que eu li nesse restinho de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse ano de 2022. Ano que vem a gente já vai começar o ano com muitos videozinhos que eu tenho planejados e tudo mais. Lembrando que se você tiver algum vídeo específico, alguma ideia de vídeo também que você queira compartilhar,
ou algum vídeo em específico mesmo, lendo algum livro específico, falando de alguma série em específico, qualquer coisinha você pode colocar aqui nos comentários, ou se não lá no meu Instagram você pode me mandar no direct, que eu aceito melhorias, aceito opiniões, aceito sugestões, aceito tudo, entendeu? E é isso. Eu também vou tentar trazer um novo estilo assim de vídeo pra vocês ano que vem. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Também não se esqueçam de me seguir nas bookredes, BookGram e BookTok. E é isso, minha gente. Já vou desejar vocês um feliz ano novo. Então a gente se vê ano que vem no próximo vídeo. Tchau, tchau.